Olá, meu nome é Luiz Henrique. Estou apresentando o podcast O Melhor Conselho, que tem como objetivo gerar conteúdo e conhecimento para as pequenas, médias, grandes empresas, seus conselhos, conselheiros e administradores. E no final do podcast, a pessoa entrevistada sempre deixará de presente o melhor conselho que foi ou é importante na vida dela. Então aproveite e assista até o final. Peço que você se inscreva no nosso canal O Melhor Conselho no YouTube, o nosso Instagram O Melhor Conselho Oficial e o nosso site omelhorconselho.com.br, onde lá tem uma novidade especial para as pequenas e médias empresas. Eu tenho hoje aqui um convidado que eu vou ler um pouquinho só do currículo dele. Formado em Engenharia Mecânica pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, MBA em Comércio Exterior pela ESPM e curso de preparação de conselheiros da FIA. Tem mais de 35 anos de experiência em supply chain e operações em diversos países. Ervino Schnardoff, se é que eu pronunciei direito. Corretíssimo. Corretíssimo, o meu fluente alemão. O fluente alemão está perfeito. Perfeito. E um baita prazer, falando já um gauchês, né, forte, de estar aqui contigo. Muitíssimo obrigado, eu que agradeço a sua presença. Me diga uma coisa, como é que é esses 35 anos morando em diversos países, como é que é você conseguir ter uma carreira do Rio Grande do Sul para o mundo? Então, muita gente me pergunta isso, né? Então, eu acho que uma carreira internacional e ter sucesso, ela parte de um princípio muito simples, né? Você, primeiro, tentar fazer um pequeno planejamento, mas uma coisa que pode ter certeza é que esse planejamento não vai ser perfeito e sempre vai ter as suas, né, ondulações. Pelo menos se preparar com o idioma e ter um pouco do idioma para poder sair do zero e tentar entender um pouco das habilidades necessárias que você precisa desenvolver, porque a questão cultural dos países, dependendo dos países que você vai, são bastante importantes. E eu posso dizer porque eu perdi a conta, vou ser bem sincero contigo, eu devo ter mais ou menos uns 15 países por onde eu passei. Alguns eu vivi, outros eu ia com uma certa frequência. E essa parte de entender a parte cultural, por exemplo, o espanhol, ele é diferente, um espanhol do México, diferente do castelhano da Argentina. Então, cada país, inclusive, até histórias interessantíssimas aí de vários lugares onde o idioma te faz conectar com pessoas, e isso é muito importante na vida. O idioma também te conduz a um raciocínio de forma também diferente, né? De interpretar a vida, interpretar os conceitos. Não é só a cultura. Parece que o idioma tem estudos que mostram que você tem uma postura diferente de acordo com a língua que você fala. Exatamente. E se você me perguntar hoje, no espanhol, eu nunca tive uma hora de aula. Eu aprendi de ouvido e de sorte de ter feito muitas viagens quando eu era adolescente. Depois eu fiz competição de vela, então eu tinha... E como na minha adolescência eu morava no Rio Grande do Sul, eu viajava, tinha Argentina, Uruguai, Paraguai, tudo muito perto, e fazia o uso do idioma pensando, porque eu acho que o grande defeito que eu vejo, né, em qualquer um dessas interações é a pessoa ficar pensando demais. Então, você perde o fio, você perde a conectividade e você não entende a cultura, e isso cria barreiras, às vezes até algumas que você não consegue nem romper, porque é um tabu da cultura que você está, e isso não te deixa seguir à frente, né? Você trabalhou em diversos países, você conviveu com diversas culturas que você falou, e você se reportou a conselho, né, nas suas posições, conselhos internacionais, formado por pessoas de outros países. Sim. Como é que é essa visão de se reportar para um conselho internacional? Às vezes você tem um conselho que o conselho está, sei lá, nos Estados Unidos com uma operação na França com uma equipe da Espanha trabalhando. Exatamente. Como é que é para conseguir juntar essa ONU? Exatamente isso. Você colocou muito bem, porque
eu não sei se é sorte ou o azar, mas eu acho que o azar veio para realmente construir em cima disso. As empresas que eu trabalhei, eu acho que a gente acabou não falando delas, elas eram globais. Né? Você pode falar, fica tranquilo. Não tem problema. Então, eu trabalhei nas 3 techs, né? A Hewlett Packard, a Dell Computers e a Lenovo, que é um spin-off da IBM. Então, uma empresa chinesa, duas empresas americanas, e também trabalhei na GCO, que é uma empresa americana, mas tem uma pegada europeia forte. E, por fim, trabalhei numa empresa francesa, na Schneider Electric, e nunca esquecendo a Smith & Nephew, que é uma empresa inglesa no segmento de medical devices. Quando você coloca isso numa sopa, né, e para tentar responder a sua pergunta dos conselhos, primeiro, a comunicação tem que ser simples e clara. Direta. Sem aqueles rodeios que nós temos. Exatamente. E o brasileiro, a gente tem uma cultura muito de falar demais, de ser prolixo, né, nas questões, porque a gente como a gente chama, né, o inglês chama touchables, né, a gente gosta de tocar, de falar alto, né, e tudo mais. E eu diria, no hemisfério norte, isso não é muito comum. Então, eu acho que a comunicação exata, precisa de ser direto e eficaz, ela é extremamente necessária. Outra questão, como eu falei, cultural, né? Porque às vezes, por exemplo, pegando a empresa chinesa, a Lenovo, a cultura chinesa, ela é completamente, diria, não só a questão do fuso, mas ela é realmente muito diferente da nossa. Mas não vou muito além. Nos Estados Unidos, eu chamo, sempre tem aquela questão do campo de força, né? O campo de força se você avança, que nem aqui, né? Que uma pessoa vem para você, como você vai e tal, e tenta te tocar, e aqui a gente está acostumado a isso, né? Ou abraça, ou né, aperta a mão. Lá, muitas vezes, principalmente, infelizmente, né? Isso até quando há diversidade, homem e mulher, a pessoa dá um passo atrás, porque tipo, isso não é comum de acontecer. Isso, trazendo para uma cultura chinesa, ainda pior, porque aí tem lá uma questão das pessoas, as pessoas de níveis mais baixos ficam atrás. Enfim, tem toda uma cultura de comunicação que você tem que aprender. Tem bastante conteúdo sobre isso? Tem. Tem gente que ensina? Tem. Mas eu acho que o melhor ensino é o dia a dia, né? Você aprender os aspectos culturais e entender as perspectivas do que é pedido, entender e dimensionar aquilo que é os decision makers, né? O que é necessário para eles tomarem decisões e trabalhar de uma forma mais colaborativa possível. É aquele negócio, você vai entregar seu cartão de visita e entregar com as duas mãos, né? Exatamente. De acordo com o local e receber com as duas mãos. Exatamente. E isso eu tiro para tudo. Você vai ver que eu vou falar bastante sobre isso. Eu acho que é uma experiência realmente, assim, me orgulho bastante do que eu fiz. Tive, obviamente, como qualquer carreira, né, vários pontos positivos, tem o lado negativo, mas não me arrependo. É um conhecimento que a gente leva e não é todo mundo que tem. Você conhecendo empresas brasileiras e conhecendo empresas fora do Brasil, o que o Brasil precisa fazer? O que as empresas brasileiras precisam fazer para acelerar os seus negócios? Eu diria que passa por 3 pontos importantes, né? Primeiro, o que está na mídia aí, eu infelizmente não consegui, até por um período agora mais recente, não estar tanto no Brasil, né, por estar morando fora, mas é algo que nos acompanha há muito tempo, né, que é a questão da infraestrutura do Brasil, né, a questão, né, que a gente vê todo dia, né, que é pauta, né, que a gente vê, passa governos sucessivos e acho que até algumas coisas melhoraram, mas a gente continua com um gap gigantesco, né, de infraestrutura. Os portos são poucos, né, congestionados, né? Você pega aí Paraná, São Paulo, Rio,
os principais estão totalmente congestionados, existe uma burocracia muito grande e existem poucas investimentos para que os portos, pelo menos os portos, estejam em condições. Eu sei que tem mais investimentos, eu sei que no norte está se fazendo alguns investimentos, no sul, aqui principalmente Santa Catarina, estão havendo vários investimentos. Eu sei que o Espírito Santo sempre teve uma característica forte sobre isso. Esse seria um ponto. Aí aqui podemos falar da questão ferroviária dentro do, né, porque as nossas estradas não são suficientes. A gente é essencialmente um país agrícola. A gente falta, né? Nós temos uma frota de caminhões gigantesca, né, enorme, que está queimando óleo diesel, está acabando com as nossas estradas e não entendo... Excesso de peso E tudo mais. Quer dizer, é um modelo falido. Enquanto você pega uma China, né, já que a gente né, pelo menos tentamos ser um BRIC, né, olha a China, né, a China está assim... Eu, quando vou à China, eu prefiro, inclusive, eu não vou a aeroporto. Se eu posso ir de trem, eu vou de trem. Porque o trem, os trens bala, né, que eles chamam lá, eletromagnéticos, inclusive, são muito mais rápidos, mais assertivos, enquanto um aeroporto lá, às vezes você fica dentro de um avião, como eu já fiquei 5 horas dentro do avião antes de decolar, né, porque está fechado o espaço aéreo, não sei o quê. Então, eu acho que falta muito isso para o Brasil. Essa é a parte logística. A parte segunda é a parte de incentivo. Eu acho que também está melhorando. As linhas de incentivo são várias, mas elas são ainda polarizadas e não chegam na ponta. Eu acho que existe uma falta de balanceamento entre o nível federal, estadual e municipal, para que esses investimentos sejam equidistantes no sentido de fazer investimentos corretos nos lugares corretos. E a terceira é o mais do mesmo, mas que a gente tem que falar, que é as vocações. As vocações, para você ter lugares vocacionados, porque hoje você pega mundialmente, e a gente está num mundo globalizado, hoje as empresas elas vão estar vocacionadas em lugares específicos, são os famosos clusters ou os commodities, o nome que quiser dar para isso. Então, o Brasil, como é um continente quase, ele precisa ter vocações bem definidas para que os empresários, os caras que têm hoje dinheiro para investir, e aqui eu não vou falar muito na questão de investimento, fundos, etc., eles vão vir para áreas onde tem pessoas que podem vir para trabalhar nos negócios que eles têm com um incentivo, com uma capacidade de infraestrutura mínima necessária para que seja rentável, né? Porque senão eu digo sempre isso, né? O investidor vai investir na Bolsa de Valores, vai botar o dinheiro para render em algum outro lugar que não é o Brasil. Agora, você é uma pessoa da indústria e tem uma coisa na sua fala que você falou commodities e falou país agrícola. Perdemos o bonde de ser industrial? Eu te diria que é uma pergunta difícil de dizer. Eu venho de um segmento tech, né? E me orgulho muito do segmento tech. Eu fiz, por exemplo, atrair empresas hoje gigantescas que não tinham operações no Brasil, como a Foxconn, como uma Compal, não foi o caso da Flextronics, mas eles acompanharam já esse desenvolvimento que eu chamo da infraestrutura que acompanham grandes empresas, né? Eu diria que existem existem bons exemplos de coisas que dão certo. E eu acho que na parte de tecnologia existe um bom investimento. Ele ainda não é suficiente para ser um crescimento para 215 milhões de habitantes, mais ou menos, creio.
para ser chamado de um país industrial. Mas existe um investimento grande, né? É uma quantidade de investimento poderosa. Mas eu vejo que para o resto, e aí alguns negócios eu conheço, outros não, eu acho que existe ainda um gap grande. Né? Eu acho que a gente pode, ao invés de ser tido como uma empresa, um país que é puramente exportador de matéria-prima, por exemplo, o ferro, né? Em vez de pegar todo o ferro e botar dentro do navio e exportar para a China, para eles manufaturarem e trazer o aço para cá, faz o aço aqui. Né? Tem a Gerdau no sul e, na verdade, em todo o Brasil, com grandes investimentos. Tem gente preparada para fazer mais desenvolvimento e trazer o Brasil para um nível de capacidade industrial de primeiro mundo, como empresas, como países como China, e agora até o Vietnã, e Malásia e outros países que na Ásia estão fazendo exatamente isso, estão investindo em tecnologia. O Brasil está nessa tendência nearshoring de trazer as indústrias para próximo dos mercados consumidores? Excelente pergunta, porque eu estou vindo de mais ou menos seis anos no México. Né? E o que é o México? O México é um país que tem a metade da população do Brasil, num espaço, e aqui eu posso errar, mas eu vou dizer assim, grosseiramente, metade do espaço físico, não é? do Brasil, com mais ou menos a metade da população também. Então lá eles devem ter mais ou menos 110, 130 milhões de habitantes. O que eles fizeram? A outra metade está nos Estados Unidos, né? É verdade, é verdade. É um outro capítulo, podemos até desenvolver isso, porque eu morava no norte do México e tinha que morar, inclusive, nos Estados Unidos, porque por uma questão de segurança e tudo mais. Então eu vivi um pouco essa questão dessa migração, e é uma coisa bastante triste, porque você pensa que é mexicano, mas não são mexicanos, são hondurenhos, guatemaltecos, mas que na verdade se chamam chupim, né, que são pessoas da Guatemala, e Honduras, são pessoas realmente de países bastante pobres, e que migram obviamente para o sonho americano. Mas voltando na sua pergunta, o que o México fez? Ele fez o que a China fez há muito tempo atrás, e não sei se você sabe, a China obviamente sabe que é um país comunista, mas antes da Revolução Comunista, o que aconteceu? Todo o capitalismo, entre aspas, foi transitado para Taiwan, tanto que até hoje existe uma rixa grande que a China acha que Taiwan pertence à China, e Taiwan acha que ao contrário, por ser totalmente capitalista. Então, o dinheiro está em Taiwan. O que aconteceu? Depois de muito tempo, a China precisava, se não me engano, para uma população de 1,2 bilhões de habitantes, ou seja, o Brasil é o 0,2 da China, então eles têm 1 bilhão a mais de pessoas, eles precisavam crescer mais ou menos um PIB por trimestre de 7%. Significava que, se não crescesse nessa velocidade, gente não iria ter comida na China para sobreviver. Então, o que eles fizeram? Eles pegaram todo o dinheiro e os fundos que existiam em Taiwan e começaram a dizer, vocês têm tecnologia, porque eles têm muita tecnologia desenvolvida lá, pegavam essa tecnologia e diziam, não, mas eu pego essa tua tecnologia, P&D, né, pesquisa e desenvolvimento, e boto as fábricas para desenvolver esse produto dentro do meu território. Eu fecho esse território, que o inglês chama de bonded warehouse, aqui em português eu chamaria de entreposto aduaneiro, fabrico a preços bastante interessantes e exporto. E aí, o que aconteceu? Os americanos fecharam todas as fábricas que tinham nos Estados Unidos e transferiram suas fábricas para a China, fazendo
famosas produções em grandes fábricas gigantescas lá. Eu cheguei a conhecer fábricas de 500 mil funcionários que eram da empresa, que é um negócio assim incrível, né? Porque são turnos, né, de 12 horas e as pessoas trabalham 6 dias e descansam uma. Então e ganhavam mais ou menos, na época, aí, uns 10, 15 anos atrás, uns $200 por ano. 500 mil funcionários é uma cidade grande no Brasil. Exato, exato. Nunca esquecendo que, se você olhar, e trabalhando numa empresa chinesa, eu tive acesso a isso, lá eles têm mais ou menos umas 100 cidades com mais de 30 milhões de habitantes, né? Então, uma Xangai, por exemplo, de dia, é importante dizer isso, ela tem quase 40 milhões de habitantes. Então, mas para não perder o ponto, então o que acontece? Eles deram trabalho com investimentos externos para essas fábricas gigantes. As pessoas estavam empregadas, tinham dinheiro ganhavam esse dinheiro, e por isso, e por incrível que pareça, por coincidência, isso acontece essa semana, tem 2 eventos, e essas pessoas, os operários, trabalham em regime de internato, e 2 vezes por ano eles voltam para casa. Então, é o famoso Ano Novo Chinês, que é mais ou menos, é lunar, né? Então acontece lá por fevereiro, né? Que é o maior movimento migratório do globo, porque te imagina, vou chutar aqui, 500 milhões de pessoas trafegando nos trens que eles têm lá para voltar para casa, para pegar lá os dólares que eles receberam, deixar em casa para as famílias continuarem comendo. E agora, justamente agora, chama Golden Week, que são também um feriado, que são 10 dias, onde os funcionários das fábricas fecham e os funcionários voltam para casa. Inclusive, nessas semanas, falando um pouco numa pegada eco, são as semanas que a poluição deixa de existir na China, porque as fábricas são desligadas. Então, e para não perder o ponto, né, da sua pergunta do nearshoring, isso estava maravilhoso até pouco tempo, né, até um pouquinho antes da pandemia. E a pandemia que trouxe para nós, né? Ela trouxe várias coisas, né, da questão da pandemia em si, mas começaram a ter o que eu chamo de escaramuças nas divisas, né? Começou a ter vários problemas, né? O canal de Suez, o pessoal lá, e agora eu vou falhar aqui com os nomes lá do Iêmen do Sul, lá que tem lá as seitas lá religiosas que começaram a bombardear os navios para o canal para os navios não passar no canal, e enfim, começaram a colocar obstáculos no transporte internacional. O que aconteceu? Tivemos, ao mesmo tempo que a pandemia criou uma série de, vamos dizer assim, picos de demanda, né? Porque as pessoas passaram a ficar em casa, tiveram que comprar computadores, tiveram que fazer mais investimentos, sala de musculação, etc., equipar suas casas, porque tinham que ficar em casa. Isso criou uma demanda extra e fez com que praticamente o sistema logístico colapsou, na verdade, fazendo com que os lead times, né, o tempo de reprogramação, passassem a ser gigantescos. Não só isso, esse ano o transporte de container triplicou o valor. Exatamente. Durante este ano. Exatamente. Então tudo ficou assim 3 ou 4 vezes mais caro. Então o que os países começaram a fazer? Primeiro, isoladamente, os Estados Unidos correu na frente. Sempre lembrando que os Estados Unidos fez o primeiro movimento, tirou as fábricas da maioria dos negócios deles e levaram para a China ou para a Ásia, olharam aquilo e disseram, mas eu vou ficar
desabastecido. Eu sei porque eu vivi exatamente esse período lá e eu fiz a gestão da parte de semicondutores para a Schneider Electric, negociando com vários fornecedores para me garantir o abastecimento de um negócio que fazia, sei lá, mais ou menos 3 bilhões de faturamento ano. E parava legitimamente por meses porque não tinha material. E eu sei que o segmento automotivo teve o mesmo problema, todos os segmentos praticamente tiveram esse mesmo problema. O que os presidentes, aqui eu acho que não interessa muito a questão política, o que os presidentes na sequência fizeram, e é fácil ver pela época, chegaram, olha, não posso mais depender dos canais, que a guerra daqui e de lá feche a minha logística e tal, e pegaram e só os Estados Unidos meteu 1 trilhão de dólares para trazer e atrair as empresas para perto. O para perto significa algumas estratégicas para dentro, mesmo para dentro dos Estados Unidos, ou seja, mudando um modelo que 20 ou 30 anos atrás eles mesmos tinham mudado por uma questão de custo, por tudo pelos exemplos que eu dei, e passando a investir maciçamente em operações dentro dos Estados Unidos ou, e aí vem a palavra nearshoring, em países que tenham uma pegada parecida com a China. México é um, e eu acho que em alguns casos o Brasil poderia se beneficiar disso também. Eu vi que o presidente teve, acho que essa semana, no México. Não sei, não acompanhei exatamente o que foi falado, mas o exemplo, e eu vivi isso pessoalmente lá, 4, 5 anos trabalhando lá, é impressionante. A própria Telsa vai fazer um mega investimento ao redor de Monterrey, que é a terceira maior cidade do México, que vai fazer, se não me engano, 200 mil carros, ou Telsas por ano. Quer dizer, é uma coisa absurda. Então, isso traz um desenvolvimento gigante. E aí você pensa, pô, mas esses carros vão ser vendidos no México? Não. Eles vão fazer nesse processo que em espanhol chama maquila. Algumas, se você me perguntar, aqui na América do Sul, o país que mais se assemelha e existe até um certo movimento e faz um modelo maquila é o Paraguai. Mas a gente tem ainda essa questão... Que tem sido um exemplo paraguaio, né, inclusive. Tem ainda uma pegada aí antiga, né, dos contrabandos, e que continua existente, né, a questão da violência e da questão do tráfico, essas coisas, infelizmente, existem. Mas, pelo que eu entendi, o presidente lá parece ser um cara bastante técnico, e olhou para o México e disse, pô, mas eu posso fazer isso aqui? Posso, pode. E daqui a pouco, pela questão do Mercosul, a gente pode ter uma condição até interessante, e eu estou vendo no mercado bastante necessidades aí dos empresários para entender o que o Paraguai está fazendo. Até porque, não só entender o Paraguai, mas entender outras coisas, Ervino, porque... Assim, os eventos globais e também as influências políticas estão toda hora influenciando esse supply chain. Total. É por isso que eu digo, e é um pouco dessa pegada que eu divido em duas partes, né? Uma questão executiva, que é as empresas, junto com o meu sócio, onde estamos investindo, né, na questão da Smart CAPEX, trabalhar nessa parte de infraestrutura, incentivo e na questão tributária, que é os exemplos que eu acabei de dar. Na parte de investimentos, na parte de modelos ou metodologias de inteligência artificial que te acelere e faça... que esse serviço seja muito mais rápido, e outros modelos, e aqui a gente tem uma empresa que também é investida por nós, que é a BusyBox, e uma outra empresa que é a CapTable, que é uma empresa que fomenta
é um fundo onde a gente pode usar a criatividade em os famosos CRI, CRAS, com foco em startups, em empresas que precisam crescer rapidamente e que precisam se financiar para poder Então, a crescer Smart rapidamente. Capex, a sua empresa, você trabalha com todas essas frentes, esse tipo de ajuda. Exatamente. Você falou inteligência artificial agora há pouco. Uhum. Se você puder me dizer alguma coisa de tecnologia nos próximos 3 anos, 5 anos, a gente vai falar só de inteligência artificial? Eu já vi de tudo, né? E eu acho que uma coisa, eu acho que sim, vai ter várias Desdobramento dessa temática. eu acho que ainda não chegamos no fundo, né? Eu acho que uma das melhores definições que eu vi, que é do professor Dado Schneider, lá do Sul, um excelente palestrante, ele diz o seguinte: olha, daqui a, sei lá, 10, 15 anos, a gente vai olhar para eventos que nem lá atrás foi a eletricidade e tudo mais, a gente vai olha, para a internet, né, como um fator como é que se diz, de quebra de paradigma, e a IA entrando pelo lado para automatizar e puxar todos esses bancos de dados de informação e fazer correlações para que a gente possa resolver os problemas, né? Isso vai terminar com alguns serviços ou alguns trabalhos? Pode ser que sim. Mas eu vejo isso pelo lado bastante positivo. Eu vejo pelo lado que a gente, primeiro, precisa disso. 2, precisamos ter esse investimento. 2, eu acho que isso pode criar vocações e novos tipos de gestões de empregos. Se eu levar isso para o lado de conselhos, né, eu acho muito importante, porque além da diversidade, que eu acho que é um negócio meio que já até meio que normal, todos os conselhos hoje estão buscando conselhos diversos, né, mas que tenham essa pegada tecnológica. Não adianta, o que eu vejo é não olhar para trás. Eu acho que é importante entender o passado, mas principalmente olhar o futuro. E esse futuro, ele não está construído 100%. Então, é algo que vai estar se construindo de uma forma. Então, esses planejamentos que eu vejo bastante importantes para que os conselhos, né, que estejam atuando com os donos ou as holdings dessas empresas, elas possam estar assessoradas com gente que conhece, que tem essa visão global. Não adianta o Brasil ficar no casulo e pensar só no Brasil, né? Aquela velha história, e eu falo isso com uma certa tristeza, do turismo, né? E aqui tem, né, uma questão até engraçada, mas de rivalidade, etc, etc. Mas eu tenho muitos conhecidos argentinos que vêm para cá, vêm aqui para o Brasil e não conseguem se comunicar, porque o brasileiro não entende o espanhol ou o castelhano. E às vezes eles falam realmente muito difícil. Eles também falam mal, eles não se adaptam, e isso vale para os dois lados. Então, é só para dar esse clique, voltando na tua pergunta do IA. Eu acho que o IA tem um excelente potencial para a gente alavancar a velocidade com isso. Eu acho que tem que investir de novo, continuar nesse dinamismo, dar a velocidade necessária no ensino. Eu acho que até para as crianças, né, desde pequenos, acostumar tempo certo, né, não deixar nada que seja viciante, né, a questão de muito tempo na tela, etc, etc, preservando isso, mas que entendam que uma tela pode estar ajudando. Se isso vai ser um robô mais na frente, não sei o que e tal. Pode ser, pode acessar. Alguns serviços que hoje podem ser preservados, inclusive, uma pegada de proteção, de segurança, etc. Eu acho que isso vem bem a calhar. O que aumenta o custo logístico mundial. A gente pode resumir isso como
falta de infraestrutura? Total. Sempre. Esse é o ponto principal. Não vejo. Eu acho que tem. Você vê agora, falta navio, né? Falta porto, falta container. E eu não sei se você sabe, e muita gente possivelmente não saiba disso. Os navios que vêm para a América do Sul são navios, diversas rotas, inclusive, elas vêm com navios já, que eu vou dizer, antigos. Porque já na Europa, eles, primeiro, já estão na pegada de um navio com elétrico, né? Ou com uma pegada de eco, né? Com menos óleo diesel e assim por diante. Isso vai fazer com que, se nós não nos atualizarmos, a gente perde a corrida. Só os navios, de certa forma, que gastam mais ou que às vezes não têm calado para chegar nos nossos portos, não possam vir. Né? Porque hoje tem um navio que passa no canal de Suez, não sei se você sabe, tem lá ele acho que é Suez, alguma coisa, tem uma marca, e outro que passa pelo canal do Panamá. E esses canais, eles estão saturados. Então, o pessoal no hemisfério norte, né, e é uma realidade, eles puxam a demanda, atualizam a sua logística para, de novo, acho que isso é uma equação, né? Você tem um nearshoring, onde você atrai e tem suas plantas mais importantes perto, onde você administra talvez uma matéria-prima, uma coisa menor, que não seja um negócio muito grande de você trazer de um lado para o outro. Por exemplo, titânio. O principal produtor de titânio no mundo é a Ucrânia. A Ucrânia está em guerra. Né? Como é que você faz? Tem que ver lá, eu acho que não lembro mais exatamente os outros países, mas eu sei que não são os países que conseguem dar a mesma alimentação necessária que a Ucrânia dava. Então, a logística desse processo, ela parte do princípio de um plano estratégico que o país tem que fazer, ou uma associação como a Mercosul ou essas entidades que a gente tem aí pelo mundo, e fazendo com que ela estrategicamente monte um ponto médio, né? Pelo menos não ser impactado quando uma crise maior acontece. A gente falou bastante aqui de infraestrutura no Brasil, que isso dificulta e aumenta. Sim. Em contrapartida, o Brasil ter fonte de energia renovável está compensando? Vai compensar eu montar a minha indústria então no Brasil? Pensar, vou colocar um dinheiro no Brasil, vou montar uma indústria no Brasil, porque tem uma fonte de energia renovável. Como você falou agora, a eco, a visão europeia e tal. Isso vai compensar? Vai. Eu acho que sim. Eu acho que por aí eu vejo uma vantagem enorme no Brasil. Né? É uma pena que ainda estamos engatinhando nessa parte. Né? Mas, energia limpa. Né? Temos os moinhos de vento, né? Os cataventos, né? mais comum dizer, as fábricas de painéis solares. Eu vejo assim um pouco, eu tenho vários amigos que trabalham nessa área de painéis solares, eu vejo que teve um certo atraso aí nas regras, né, de criação de... Sim, demorou muito. De como produzir isso e como trazer a tecnologia. Enfim, no início era, não, vamos importar tudo. Putz, aí não ia adiantar nada, né? Não ia dar o incentivo, de novo, para ser um produtor e ter o IP, né, a tecnologia do produto. Mas agora me parece que devagarzinho parece que está entrando em fase. Já vejo várias fazendas, né, de energia, vejo que a matriz limpa está crescendo de uma forma... Eu sou um velejador, né, o Nordeste é rico em vento, né? Mas eu acho que a gente pode crescer mais. Por exemplo, se pegar... Eu tive falando um casamento esse fim de semana com uma pessoa da Holanda. A Holanda é um país, olha, se não me engano, menor que o São Paulo, né? O estado de São Paulo. Toda a matriz de cataventos deles está dentro d'água.
E nós temos aqui, esqueci exatamente, mas eu acho que mais de 5 mil quilômetros de 8 mil quilômetros, alguma coisa assim, né? Não lembro mais. Mas, pô, onde é que você acha um catavento dentro d'água? Não tem. Não tem. Eu, quando ia muito, né? Quando eu morava no norte, como falava, no norte do México. Você olhava de cima do avião, era um mar de fazendas de moinho eólicas. Um mar. Olha, assim, coisas de milhares. Então eu acho que isso é algo inestimável para nós, porque o mundo vai precisar de energia. E até eu faço um gancho de algo que talvez linke com o IA, porque o que é o IA? É uma junção de vários bancos de dados com servidores poderosíssimos, né? Hoje você pega, enfim, as grandes marcas, né? O famoso cloud, né? A nuvem, né? A famosa nuvem. Eu falo para o meu sogro, que tem 92 anos, ele olha para o céu, cadê a nuvem, né? Fica olhando para cima assim, cadê a nuvem, né? E aí, para você explicar a nuvem, né, para uma pessoa, ele entende, obviamente, mas dá uma gozada, né, no final. Diz, pô, mas que legal isso aí. Mas, enfim, tirando a brincadeira, a infraestrutura necessária, e a gente vê algumas empresas aqui no Brasil, acho que a Scala é uma grande aqui no Brasil, que está investindo em grandes data centers, é fundamental. Por quê? Porque, primeiro, esses data centers vão ter os famosos clouds rodando ali dentro, né, para ser bem preciso. E esses data centers necessitam uma quantidade de energia gigantesca, incrivelmente grande. Se eu pegar eu não gostaria de falar de marcas, mas a AWS, que é aqui no Brasil, do Kleber, o presidente um bom amigo, eles precisam de energia. O tempo todo. O tempo todo. Eles têm que montar para conseguir administrar tudo isso. Eu acho que a Scala agora fez um anúncio lá no Sul, inclusive numa área lá mais afetada da inundação, lá em Eldorado do Sul. Eles fizeram porque ali eles têm... É necessário. Divino, diga. Chega a hora que eu peço presente. E o presente é o melhor conselho que você pode deixar aqui para gente. Bom, eu acho que dentro desse tempo todo, eu acho que inovar é algo fundamental. É uma pegada, sim, de tech, né, que é onde eu venho, né, e inovação, eu passei toda a vida inovando, fazendo processos novos. E inovação pode ser qualquer coisa, né? Inovação pode ser um processo, pode ser um sistema novo, pode ser um código novo, pode ser... E eu acho que essa meninada toda que vem vindo aí, com geração Z, né, que é a nossa... que vem, né, na fila para... É o nosso futuro. O nosso futuro, né? Meus filhos estão ali, né, minhas noras, enfim, espero que os meus netos também. Eles... Vêm com essa visão de inovação. Venham com essa visão de inovação. O que eu tenho... Assim, não desafie um pouco, né? Faça o diferente, não faça o papai e mamãe. Não. Concordo com você, inovação realmente fundamental. É um grande conselho. Uma outra questão é as empresas precisam trabalhar melhor com o ambiente regulatório, né? Temos vários exemplos, muitos exemplos, de todos os mais áreas, empresas e tudo mais. Hoje é um mundo global, né? Então, se você não entender onde a parte regulatória, e aqui eu falo simples, né? Pode ter o produto mais disruptivo possível, mas o que eu chamo de Tier 3 fornecedor, né? O nível 3 do teu fornecedor é uma empresa que, por exemplo, polui, para não falar outras coisas, né? Pode ser, né, trabalho
escravo, outra, enfim, Sim. tem de tudo. A gente, né, já viu aí alguns escândalos acontecendo que, inclusive, matam marcas, né? Tem que ter uma atenção da questão da parte regulatória. É isso aí. Ervino, eu Isso. posso te agradecer imensamente a sua participação aqui. Foi um grande prazer te receber aqui. O teu conhecimento é muito grande. Muito obrigado. Valeu. Obrigado a você. Agradeço você que está nos assistindo até agora também. Peço que se inscreva em nosso canal O Melhor Conselho Oficial. O nosso Instagram é o nosso Conselho Oficial, acabei de falar. O nosso site, omelhorconselho.com.br. Lá tem uma novidade especial para as pequenas e médias empresas. Muito obrigado e até o próximo episódio. Esse podcast foi produzido por Gramofone Podcast.